Vamos resolver agora a questão 180 do Enem de 2023, prova de reaplicação. Então vamos lá. Uma câmara de resfriamento de um laboratório tem um dispositivo que, ao ser ajustado, alterará a temperatura em graus Celsius de um líquido ao final de cada minuto. Nessa câmara existem dois vidores, o primeiro indicando quanto a temperatura do líquido deve ser diminuída ao final de cada minuto e o segundo indicando a temperatura do líquido naquele instante. Foi iniciado um teste nessa câmara quando o líquido a uma temperatura de 30 graus Celsius, foi colocada em seu interior. Ela estava programada no primeiro visor em 1,4 graus Celsius. No final de 5 minutos, foi alterada a temperatura e o valor da mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuído em 0,5 graus Celsius. Ao final de 15 minutos do início do teste, a temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3 graus Celsius em relação à última marcação. Um dos objetivos desse teste é que, ao final de 30 minutos, a temperatura do líquido seja 0 graus Celsius. Assim, após 25 minutos relativamente ao início do teste, um novo ajuste deve ser feito na numeração do primeiro visor. Qual alteração, no caso, que alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor ao final de 25 minutos do início do teste? Então, o que nós temos aqui? Um exercício de matemática básica e equações que é relativamente completo. No caso, ele tem muitas informações, por isso que a gente tem que ter muita atenção para não errar. O que acontece? Como que a gente resolve isso aqui? Se liga na dica. Primeiro, ele estava em 30 graus Celsius. Daí a gente tem uma temperatura lá no visor que ele vai reduzir a cada minuto. A gente tem que observar todas as condições para saber qual que vai ser a temperatura com 25 minutos para saber quanto que precisa reduzir por minuto até chegar em 0 graus Celsius com 30 minutos. Sabendo isso, a gente consegue descobrir o que tem que ser feito com a temperatura do visor lá nos 25 minutos. Então é isso que a gente tem que fazer. Vamos com calma, que são muitas informações. Primeira coisa, ele começou com 30 graus Celsius, daí ele vai reduzindo a cada minuto. Nos primeiros 5 minutos, ele reduziu 1,4 por minuto. Então, menos 1,4 vezes 5, porque ele reduziu isso daí a cada minuto nos 5 primeiros minutos. Daí, depois disso, foi alterada a temperatura e o valor da mudança foi reduzido, no caso, diminuído em 0,5. Então, depois, se foi reduzido em 0,5, 1,4 menos 0,5 é 0,9. E isso ficou dos 5 minutos até os 15. Então, isso daqui, de 5 até 15, vai ficar 10 minutos. Daí, dos 15, ele foi até os 25. E nesse 15 até 25, ele aconteceu o quê? Foi aumentado em 0,3. Então, se nós estávamos com 0,9 e ele aumentou 0,3, nós vamos ter uma subtração de 1,2. De 0,9 mais 0,3 vai até 1,2. E isso aqui também vai ficar com 10 minutos. Fazendo essa conta, nós vamos saber qual que vai ser a temperatura com 25 minutos. Sabendo isso, nós conseguimos descobrir quanto que precisa reduzir até 0 graus Celsius, sabendo que nós temos apenas 5 minutos. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos ter aqui o 30. 1,4 vezes 5, quanto que vai ser isso? 1 vezes 5 é 5. 40% de 5, eu sei que isso vai ser 2. Porque, 4 vezes 5, 20. Como é 0,4, divide por 10, 2. Então, 0,4 vezes 5, menos 2. 0,9 vezes 10, menos 9. 1,2 vezes 10, menos 12. Então, você vai ter 30. 30 menos 5, vamos lá. 30 menos 5, 25. 25 menos 12. 25 menos 12, 13. 13 menos 2 vai ser 11. 11 menos 9, 2. Então, nós temos 2 graus. Esses 2 graus têm que ser reduzidos em 5 minutos. Eu sei que ele tem que ser reduzido em 5 minutos. Como que a gente descobre quanto que tem que ser reduzido por minuto? A gente pega o 2 e divide por 5. Para eu saber isso daqui mais fácil, é só multiplicar por 2 e multiplica por 2. Você vai ter 4 sobre 10. Então, ele tem que reduzir 0,4 por minuto. Se ele tem que reduzir 0,4 por minuto e ele está reduzindo 1,2 por minuto, quanto que tem que ter de redução de 1,2 para chegar em 0,4? Tem que ser pelo menos 0,8.
ele tem que reduzir de 1.2 para 0,4, ele tem que reduzir 0,8. Se ele tem que reduzir 0,8, no caso, diminuir 0,8, a alternativa correta, letra D. Nível de dificuldade dessa questão a gente pode considerar de nível médio, porque ela é muito confusa, são números com vírgulas, então é muito fácil você errar aqui continha. E ela também dá quase um nó no cérebro, assim, de ser tão complexa na interpretação. Mas como não são contas tão difíceis, ela não chega a ser muito difícil. Mas como é uma interpretação chata, ela é no mínimo nível médio. No último Enem eu previ a prova de matemática, e não sou nem eu que estou falando isso, são os próprios alunos. Além disso, eu mostrei para eles também como garantir mais de 800 pontos, porque dessa maneira a média vai lá para cima e o sonho da aprovação fica muito mais perto. E isso eu quero fazer para você também. Eu quero ajudar você a prever as questões do próximo Enem e garantir mais de 800 pontos para o seu sonho ficar muito mais próximo. Por isso, no Potência Matemática, você vai ter aulas diretas daquilo que cai de verdade no Enem, sem enrolação com coisas desnecessárias, só para você perder tempo. Você vai aprender apenas o que é importante. Você também tem simulados mensais com questões inéditas, modelo Enem, e tem correção em vídeo, além de módulos de macetes, módulos de estratégias para facilitar a sua prova, e também tem um grupo exclusivo comigo para você tirar todas as suas dúvidas de matemática, porque o meu objetivo é ajudar você a alcançar o seu sonho da aprovação. Então, por isso, Potência Matemática também está com valor super barato. Portanto, se você quer alcançar o seu sonho de verdade, vamos juntos em busca disso. Aproveite Potência Matemática. O link está na descrição e também no comentário fixado.